rubro-negro, tudo bem com vocês? No Maracanã, uma sapatada histórica. 1, 2, 3, 4, 5, 6-1. O Mengão vence o Vasco em 423 duelos no Clássico dos Milhões. Nunca tinha sido um placar tão elástico a favor do rubro-negro. Antes de falar dessa goleada maravilhosa, eu preciso lembrar você que já está disponível o clube de membros aqui do Covil Rubro-Negro. 3 opções, partindo de R$ 2,99 e você tem uma infinidade de vantagens. Tem emojis exclusivos para usar aqui nas lives do Covil. Tem também um grupo exclusivo de WhatsApp para você conversar e fazer amizade com outros membros de qualquer lugar do planeta. Além, é claro, dos vídeos exclusivos para quem é membro e os vídeos que chegam primeiro para quem é membro. Sai na frente, clica aí no Seja Membro, R$ 2,99 é o primeiro nível. Tem 3 níveis para você escolher aquele que cabe melhor no seu bolso e nas vantagens que você quer receber. É isso, venha fazer parte da família do canal que mais cresce no YouTube, assine já. Bom, vamos começar a falar dessa pelada. O Flamengo entrou em campo hoje com Rossi, Varela, Fabrício Bruno, Davi Luiz e Vinha. Alan, De La Cruz e Arrascaeta, Gerson, Everton Cebolinha e Pedro. Começamos perdendo o jogo, logo na primeira chance de ataque o Vasco abriu o placar, uma falha da zaga do Flamengo que cortou mal ali de cabeça, não conseguiu afastar o perigo, o Alan deu condição e o Verratti acabou finalizando de forma cruzada, um chute muito bonito, mas foi o único lance de perigo do Vasco o jogo inteiro. E não é exagero dizer isso, como eu vou mostrar nos números daqui a pouquinho. O Flamengo, nos primeiros 20 minutos, estava muito disperso em campo. Esse gol, muito cedo, abalou o psicológico da equipe. O Tite teve que fazer algumas mudanças táticas e, em dado momento, ele pegou o Varela e jogou mais para o meio, puxando o Gerson para a ponta direita, fazendo o Gerson virar quase que um lateral direito. Logo depois, ele já aciona o Gerson para o outro lado, para a meia esquerda, e isso aí foi um lance que ajudou o Flamengo a mudar a história da partida. O Gerson mais presente ali do lado esquerdo, ele conseguiu auxiliar o Cebolinha, que estava meio sozinho, tentando as jogadas, mas a bola não chegava nele. A Arrascaeta, nos primeiros 20 minutos, mais uma vez, não estava jogando nada vezes nada, mas quis o destino que justamente o nosso pasteleiro fosse lá e desse o passe na esquerda para que o Cebolinha empatasse o jogo e abrisse caminho para a virada do Mengão. Aliás, 8 meses de trabalho do Tite, ele teve pré-temporada, teve o cofre aberto, né, para trazer quem ele quis, e foi a primeira vez que o Flamengo, com o comando do Tite, sofre um gol e vira o placar. Já aconteceu outras vezes, mas o Flamengo nunca conseguiu virar o placar e dessa vez foi a primeira e foi uma virada com requintes de crueldade. Então o Flamengo demorou uns 20 minutos para se ajeitar em campo, né? Com aos 28 marcou ali com o Cebolinha, levantando as linhas de marcação e forçando o Vasco a dar chutão. Eles não estavam conseguindo mais trabalhar a bola pelo chão. Boa pressão aplicada pelo Flamengo na segunda metade do primeiro tempo em diante. Foi, aliás, a estreia do Álvaro Pacheco, português trazido aí algumas semanas pelo Vasco, e ele teve 9 dias para treinar. O Vasco não está jogando competições sul-americanas, então ele teve um tempinho aí para treinar, mas sem ritmo de jogo. E o Flamengo convivendo com lesões, né, com atletas aí chegando já, estourando de lesão, como vamos ver mais à frente, ainda conseguiu ter em campo, estava fisicamente melhor. O Cebolinha, aliás, até na entrevista do intervalo, deu uma enfatizada na condição que ele julgava melhor fisicamente do Vasco. O Flamengo ainda empatou aos 28 e depois virou 5 minutos depois com ele. Sempre Pedro. 21 gols em 26 jogos oficiais, uma temporada absurda do nosso camisa 9. Estava sumido no jogo, mas ele é aquele atacante, né? Estilo Romário, você não pode dar 1 milímetro de espaço, uma bola, 1 segundo de desatenção, Pedro vai lá e desequilibra. Antes de fazer o gol, ele tinha tocado na bola umas 2, 3 vezes, não estava chegando nada, só tijolo dentro da área e ele não conseguia finalizar. Deram um mole, o camisa 9 foi lá e botou o Flamengo na frente no placar. E logo depois, aos 43, o Davi Luiz fez de canhota o terceiro gol, um dos poucos gols de perna esquerda que ele fez na carreira inteira, e o Flamengo já estava ali vencendo por 3-1. Antes até do gol do Davi Luiz, o Flamengo foi obrigado a mexer. O Alan, né, mais uma vez, não está conseguindo se encaixar. Não lembrem nada aquele Alan comprado a peso de ouro pelo Flamengo na temporada passada. E é o que me preocupa, porque ele saiu ali puxando a coxa esquerda. Mais um jogador com lesão muscular. Entra o Pulgar.
que é o titular da posição, está recuperando o ritmo de jogo. Beleza. Só que o Pulgar foi convocado pela seleção chilena. Então hoje ele deu adeus para o Flamengo. Vai jogar a Copa América, o Brasileirão não para na Copa América, então a gente vai ficar aí até mais ou menos 9 rodadas, dependendo da participação do Chile ou do Uruguai na competição. O Flamengo vai ficar desfalcado de muitos dos seus principais jogadores por um grande número de rodadas do Campeonato Brasileiro. Então me preocupa essa lesão do Alan, porque em tese ele vai ser o titular na Copa América, ele vai ser reavaliado no CT nessa semana. Bom, como eu disse, o Flamengo já estava 3-1, aí o Vasco resolveu entregar de vez o resultado para nós, né? O João Vitor, lateral que estava improvisado de zagueiro na equipe do Vasco, eles entraram com 3 zagueiros, ele deu uma pernada no De La Cruz, que no primeiro replay você já via que aquilo ali era lance para vermelho. O árbitro Braulio da Silva Machado até deu o cartão amarelo, mas foi chamado pelo VAR, o Rafael Trace, analisou no vídeo rapidinho e anunciou para o estádio que de fato era uma entrada para cartão vermelho direto. Então veja só, o Flamengo virou o primeiro tempo com 3-1 e ainda por cima com um homem a mais, né? Então deitou e rolou no segundo tempo, cadenciou o jogo, não tinha por que sair correndo desabalar a carreira e fez as substituições na medida em que elas foram necessárias, né? Como eu disse, o Alan saiu ainda no primeiro tempo, a gente teve um susto com o Fabrício Bruno entre um dos gols ali, que também pisou em falso. Isso, aliás, deixa para eu falar, gramado do Maracanã, meus amigos, graças a Deus que o nosso próximo jogo é só dia 13, daqui a 11 dias, porque, meu amigo, essa semana o gramado do Maracanã penou. Teve jogo solitário, jogo do Fluminense, jogo do Flamengo na quarta, jogo do Flamengo no domingo. Estava pedindo arrego. Muitos tufos de grama levantando, e isso pode até ter causado algum dano ali no Fabrício Bruno ainda no primeiro tempo. E aí, como eu disse, o Flamengo foi diminuindo o ritmo no segundo tempo, mas o Vasco estava absolutamente entregue. Logo no começo da segunda etapa, o Arrascaeta, veja vocês, marcou um gol porque o Vasco deu um absurdo mole na frente do nosso camisa 14 e ele aumentou. Aí o Tite foi mexendo na equipe, né, colocando o Bruno Henrique, que também deixou o seu, aí um gol de pelada, né? Todo mundo dessa vez foi para cima do Arrascaeta, ele viu o Bruno Henrique espetado ali na ponta esquerda, livre de marcação, e o Mister Clássicos foi lá e botou a bola na rede mais uma vez. 5-1, não perca a conta. Aí chega 36 do segundo tempo, o Tite vai lá e me coloca o Gabigol. 5-1, o jogo já controlado, a torcida do Vasco, para variar, abandonou o time já aos 17 do segundo tempo. O dia do abandono vai fazer um ano agora, dia 5 de junho, eles resolveram homenagear abandonando de novo, só que dessa vez não foi no intervalo. 17 do segundo tempo, boa parte da torcida do Vasco já tinha ido, e quem ficou resolveu entoar cânticos misóginos, racistas e homofóbicos. Vamos ver se eles vão ter a puniçãozinha, né, no tribunal, porque o Flamengo já foi punido, e punido até de forma branda demais, né? O Brasil precisa realmente implantar as regras que coloca no futebol, né? Não há, estamos em 2024, não há espaço mais para cântico racista e homofóbico, como fez a torcida do Vasco, ironicamente, eles usando a camisa lá, homenageando os 100 anos do movimento dos camisas negras. Mas precisa ensinar para a torcida que o antirracismo não fica só na camisa. 5-1, entra Gabigol, um misto de vaias, um misto ali de aplausos, o torcedor dando seu voto de confiança, primeira vez que ele entra usando a camisa 99, depois de toda aquela polêmica lá da camisa do Corinthians, e só precisou de 9 minutos para ele dar números finais ao clássico. O Gabigol fechou o caixão aos 44 do segundo tempo, nosso camisa 99 foi lá, comemorou com a torcida, aparentemente o torcedor perdoou, porque eu não estava no estádio hoje, né? Mas vi muita festa logo com o 6º gol do Mengão. Passo a dizer mais uma vez, maior goleada da história do Clássico, não só em campeonatos brasileiros, né? 6-1, o Flamengo nunca tinha vencido o Vasco com essa importância, né? E que seja um ponto de virada na temporada do Flamengo, que daqui a gente suba mais ainda. É o Tite que bota esse time para jogar de forma muito burocrática, muito econômica em gols. Dessa vez passeou e foi um passeio em todos os números. Todos, absolutamente todos. Finalizações, o Vasco chutou o gol 2 vezes. Sabe quantas o Flamengo chutou? 30! Isso mesmo, 30 finalizações. E era para ser um massacre muito maior. Foram 18 faltas cometidas pelo Vasco contra só 6 do Flamengo. E detalhe, o Léo Jardim segurou a bola 12 vezes.
12 defesas do goleiro. Era para ser um massacre de 10 para cima. O Léo Jardim, que não fique aqui registrado, jogou demais. O goleiro deles era toda hora um bombardeio e era para ter sido muito mais. 6-1 foi até pouco diante do que o Flamengo produziu. Ficou muito claro que uma equipe quis jogar futebol e outra equipe quis bater, tanto é que eles terminaram o jogo com 1 a menos e era para ter terminado até com mais. No lance do gol do Arrascaeta, o Léo Pelé tenta fazer pênalti nele, também seria expulso caso tivesse cometido aquele pênalti. Resultado muito importante, porque agora o Vasco tem a pior defesa do Brasileirão e o Flamengo tem o melhor ataque. E combinado com os resultados da rodada, estamos na liderança do Campeonato Brasileiro. É claro, ainda tem times aí com jogos a serem descontados mais para frente, por conta lá da paralisação, os times que iam jogar com equipes gaúchas que têm jogos a menos. Caso do Cruzeiro, por exemplo. Mas não interessa. Estamos na liderança do Campeonato Brasileiro, que é o nosso lugar, e agora tem que fazer por onde para continuar, né? Vem aí a Copa América, um período que vai ser muito danoso para os clubes de elite, aqueles que cedem jogadores às suas seleções, e é o nosso caso. Como eu disse, o Pulgar já foi, o Brasil não convocou ninguém do Flamengo, graças a Deus, né? Imagina se tira o Pedro marcando gol todo jogo e a gente fica em 9 jogos sem o Pedro. Mas a seleção uruguaia ainda não fez a sua convocação e provavelmente vai levar nossas 4 estrelas, né? O Arrascaeta, Varela, Vinha e também o De La Cruz. Então vem aí uma convocação que vai nos machucar bastante. Esperamos que Uruguai e Chile tenham vidas curtas na Copa América para os nossos astros voltarem logo. Bom, o próximo jogo do Brasileirão será no dia 13 de junho. O Flamengo volta a campo no Maracanã contra o Grêmio pelo Campeonato Brasileiro, 8ª rodada. E antes disso, nessa segunda-feira, o Flamengo vai conhecer o seu adversário nas oitavas de final da Libertadores. Pode ser inclusive o Grêmio, né? O Grêmio tem aí uma maratona de jogos até chegar a esse jogo contra o Flamengo. Eles vão descontar 2 partidas da Libertadores. Se vencer os 2 jogos contra o Huachipato e The Strongest, o Grêmio será líder do seu grupo. The Strongest da Bolívia já está classificado. E olha, eu vou torcer muito pelo Grêmio para vencer esses 2 jogos. Por quê? Eu não quero pegar The Strongest na altitude da Bolívia fazendo o segundo jogo, o jogo decisivo lá, não. Não sei vocês. O Flamengo está no pote 2, assim como o Botafogo. Tem grande chance de pegar uma equipe brasileira, mas tem Bolívia, tem The Strongest, tem River Plate, tem Palmeiras. Quem vier vai ser uma pedreira. Então, sinceramente, meus amigos, eu prefiro torcer pelo Grêmio para que o Grêmio seja o primeiro colocado desse grupo e os The Strongest fiquem no nosso pote, até para dar uma atrapalhada aí no caminho dos outros brasileiros. Um grande abraço a todos, meus queridos líderes do Brasileirão. Nos vemos lá no meio do mês, daqui a 11 dias. Um grande abraço a todos. Até a próxima. Tchau, tchau. Vocês estão bem, meus amigos?